Atos capítulo 8. Vamos ler do verso 30 até o verso 40. Aleluia. Vocês encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas, o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo coração. Repita comigo: eu posso, se eu crer de todo o coração. Aleluia. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, diga cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Graças a Deus por isso. Quero trazer uma palavra do Senhor para a sua vida essa noite. Muito importante, como toda a palavra de Deus é muito importante. Observe aqui essa passagem. Se você não conhece, você vai conhecer essa noite. Filipe era um evangelista, alguém que teve uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo. E Filipe começou a pregar, a anunciar a salvação que Jesus Cristo veio trazer ao ser humano. Jesus Cristo veio salvar o ser humano por causa dos seus pecados. Você sabia que Jesus morreu pregado na cruz? Quem sabia? Todos vocês sabiam? E por que Jesus precisou morrer? Por quê? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Qual foi o motivo dele ter morrido? Ele que riu sabe. Quer ver? Por que Jesus morreu? Hein, Vitória? Para que nós não precisássemos morrer. Para que nós não precisássemos morrer. Também, né? Também. Porque éramos todos pecadores, Juliano. Né? Até a senhora com essa cara de santa peca. Né? Então, Jesus morreu porque éramos pecadores. Todos nós sabemos que de fato Jesus morreu na cruz. Você tem dúvida disso? Você não tem dúvida disso. Então isso significa que Deus levou a sério a questão do pecado. Deus levou muito a sério o pecado do ser humano. Quando o homem caiu no pecado, realmente
ele estava caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Ao ponto de que Jesus Cristo, ele morre na cruz. E isso é um fato que nenhum cristão em qualquer lugar da face da terra, e seja qual for a vertente do cristianismo, seja católico, protestante tradicional, pentecostal, todos acreditam que Jesus morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. E até cientificamente se comprova com evidências arqueológicas, literárias, desse fato que aconteceu. Até mesmo aqueles que não creem que Deus existe ou que Jesus fosse o Filho de Deus, sabem cientificamente que houve um homem chamado Jesus que morreu numa cruz. Eles só não acreditam no aspecto espiritual desse ato, mas no fato sim. E por que essa mensagem da crucificação de Jesus é tão comum a toda a humanidade? Porque ela deixa claro uma coisa: realmente Deus vai punir o ser humano pelos seus pecados. Aleluia! Realmente vai acontecer. Realmente vai acontecer. Aqueles que creram no Senhor Jesus receberam a sentença de liberdade. Aleluia! Porque Jesus foi castigado no seu lugar. O castigo que você receberia, Jesus Cristo recebeu. Para que Deus não tivesse que punir você pelos teus pecados, Jesus Cristo foi punido no seu lugar. Aleluia! Então o julgamento daquele que crê no Senhor já aconteceu. Há 2024 anos, na cruz, na cidade de Jerusalém e seus arredores, Jesus Cristo estava sendo moído pelos teus pecados, para que você não precisasse receber essa sentença de juízo e entrasse para o céu no dia da sua partida aqui da terra. Esta era a mensagem que Felipe anunciava por onde ele ia, por qualquer lugar que ele andasse. E numa dessas experiências de evangelismo, havia um homem que estava voltando para casa. Ele era de uma nação próxima a Israel, da Etiópia, e tinha vindo até Jerusalém para adorar a Deus, segundo a tradição do povo judeu. E quando ele voltava para casa com a sua comitiva, a caminho, o Espírito Santo instruiu Felipe e disse: corre e alcança aquela carruagem. E quando ele chegou ali, havia um homem lendo a Escritura. Diga assim: ele estava lendo a Escritura. E ele lia um texto da Bíblia do profeta Isaías. E então Felipe pergunta para ele: você está entendendo o que está lendo? E ele diz assim: como é que eu vou entender ou saber se ninguém me explica? Não é? Cavalo. Como é que eu vou saber se ninguém me explica? Você precisa saber de uma coisa muito importante. Você deveria procurar respostas para a sua vida. Você deveria se interessar por Deus. Você deveria se interessar pelas coisas do céu. Você deveria procurar na Escritura uma resposta para você. Porque quando você faz isso, quando o seu coração se interessa por Deus, Deus levanta pessoas para te explicar o que significa.
Sim ou não? Mas não faz sentido Deus levantar pessoas para explicar o que significa se não há interesse de saber o que significa. Aleluia! Quem está aqui? O que eu vejo é que o interesse e a vontade por Deus está morrendo nessa geração. Leia as Escrituras e você verá que todos os homens e mulheres que Deus foi buscar para fazer coisas extraordinárias estavam interessados em Deus, antes de Deus os alcançar. Paulo era um profundo estudioso da Escritura, mas se encontrou com a religião, mas Deus mandou Jesus pegar ele. Pedro, Tiago, João, todos eles conheciam as Escrituras, eram zelosos do que estava escrito, do jeito deles, da religião, mas faziam. Todos eles. Havia um homem gentil que não tinha nada a ver com a tradição do judeu, chamado Cornélio, temente a Deus, ajudava os pobres. Deus mandou o anjo atrás dele. Havia um homem da Etiópia, o eunuco, que trabalhava junto com a rainha, que foi para Jerusalém adorar a Deus. E quando estava voltando, Deus envia Felipe, vai lá explicar para ele o que significa. Deus está à procura de alguém que se interesse por Ele. Seja católico, seja espírita, seja budista, seja islâmico, seja o diabo na terra. Não, pastor, porque eu sou representante do diabo. Tem interesse em conhecer as coisas do reino, Deus vai te pegar. Agora, você pode ser evangélico. Se você não tem interesse, você está com um problema sério. Quem está me entendendo? Esse homem estava interessado em conhecer. Eu quero respostas, eu quero saber, eu quero conhecer a verdade, eu preciso entender o significado da vida. Será que esse Deus aí é o Criador mesmo? Será que realmente uma pessoa pode ser mandada para o inferno? Sai azar. Será que o céu existe? Porque lá na novela, né? Vocês assistiram a novela do céu, não? Aquela que as pessoas iam para o céu depois que morriam, não? Vocês assistiram? O céu, né? Os anjinhos pulando, de nuvem em nuvem, né? Aquele cabelinho amarelo enrolado, uma auréola assim, são os anjos, né? Essa pintura do céu que as pessoas têm, isso não existe. O céu é uma nação, é um país, é um reino preparado para receber você. Você não vai morrer aqui na terra e virar uma abstração, né? Você não vai ser um ser de 10 asas, 14 olhos, não. Você vai ser um ser como você é, sem esse corpo do pecado. Mas você vai receber um novo corpo para viver numa nova nação, chamada céu. No céu tem muito trabalho para fazer, então se é vadio, nem vá para lá, né? Não, até pode ir porque lá você não vai ser vadio. O céu tem muitas coisas para você fazer. E Deus preparou muitas delas. Muitas pessoas não têm resposta porque não têm interesse em Deus. Um dia uma mãe me procurou, anos afastada da igreja, porque era envolvida na igreja até o pescoço, não aqui, nem em outro ministério, até que o seu filho morreu. Aí ela se afastou, ficou decepcionada, frustrada, magoada, tudo aquilo lá. E no fundo é uma
a pessoa culpa Deus, né? Às vezes não tem coragem de falar, mas é isso que é a verdade. A pessoa diz ou acha que Deus não deveria ter feito aquilo, permitido que aquilo acontecesse. E as pessoas não têm muita resposta. Mas é uma coisa bem interessante. Quando os problemas acontecem, as tragédias, as pessoas perguntam: por que Deus permitiu? Mas quando você é abençoado, é próspero, tem tudo o que precisa, mais do que precisa, você não pergunta: por que Deus permitiu? E essa mulher estava assim. E eu pedi ao Senhor: me dê uma palavra para a vida dela. Quero ajudar ela. E aí, na inspiração do Espírito, eu disse para ela: escuta, minha irmã, como é que você acha que é o céu? O céu, né? O céu, né? Não respondeu nada. Falei para ela assim: as pessoas não entendem por quê. Uma criança, por exemplo, ela morre. Se ela ia morrer, por que Deus deixou nascer? Mas veja, professor, a terra é o único lugar onde Deus ainda pode criar alguma coisa. Tudo que Deus criou no céu, prof, está pronto. Deus não vai criar novos anjos no céu. Deus não vai criar novos seres espirituais no céu. O único lugar onde Ele pode criar novos seres é na terra. O céu é uma nação. Quem sabe é necessário mais gente no céu. E então Deus permite que a senhora tenha o privilégio de gerar um filho para Deus. Aleluia! E Deus o leva para o céu, porque a senhora vai para lá também. Quando a senhora chegar lá, a senhora vai ver a importância que ele teve. Para de ser egoísta. Você não conhece Deus. Aí ela fez assim, chorou igual uma criança. E Jesus curou o coração dela. E ela voltou para a igreja. E está até pregando já. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você não entende muita coisa, porque falta interesse. Aleluia. Se você crê de todo o coração, você vai alcançar qualquer coisa que você quiser. Você precisa crer de todo o coração. Creia de todo o seu coração. As pessoas nos tempos bíblicos, elas criam de todo o coração. Nos nossos dias, as pessoas não creem mais de todo o coração, Eloy. Elas creem superficialmente. Elas não se dedicam mais a buscar algo diferente. Elas se contentam com o elogio das pessoas. Muitas pessoas só buscam a Deus até que algo aconteça para as pessoas elogiarem ela. Aí ela estaciona. É como Jesus disse: tudo o que queria era ser visto pelos homens. Foi visto? Já recebeu tua recompensa. Mas Irati, o que Deus procura de nós é algo mais profundo. É um interesse pessoal por Ele. É um desejo por conhecê-lo. Minha irmã, é um desejo por conhecer a verdade sobre quem Ele é. Sobre sua pessoa, seu jeito de ser, sua mente. Deus quer boca de fogo, a boca de Deus. Aleluia. Deus quer que você o conheça pessoalmente. Deus quer se derramar no seu próprio coração, para que você o conheça.
para que você viva coisas diferentes. Quando aquele homem disse: olha, o que está escrito aqui, eu não consigo entender, eu tenho interesse, vontade, desejo, eu não consigo entender. E aí Felipe vem e diz assim: olha, eu vou te contar o que significa isso. Significa que Jesus Cristo, o Cristo, o Messias, Ele é esse homem ao qual o profeta está falando. E ele foi como uma ovelha muda, diante dos tosqueadores, diante daqueles que o levariam para a morte. Ele ficou em silêncio, não reclamou, não amaldiçoou, não bradou, não clamou por socorro, não disse nada. Era ele o salvador da humanidade. O eunuco é atrás deste homem que você está. É à procura dele que você está. E Deus me mandou aqui para te falar. Então, aquele homem começou a receber a graça de Deus sobre o seu coração. E Felipe foi ministrando e falando do processo da salvação. Então o eunuco olhou e viu muitas águas, um rio. Ele disse: olha ali, muitas águas. Eu posso me batizar? Quem que pediu para se batizar? O eunuco. Não foi Felipe que disse: olha, vai ter batismo, hein? Hoje em dia, aqueles que explicam e ensinam o que está escrito, têm que convencer as pessoas a se batizar. Tem que incentivar as pessoas a se batizarem nas águas. E se tiver meio frio, eu não vou. Se chover, eu não vou. Se marcar futebol, eu não vou. Vai! O eunuco disse: o que me impede de ser batizado? E o Felipe disse: nada. Se você crê de todo o coração, partiu o batismo. E ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Diga-se interesse por Deus. Do que você está à procura? Se o teu coração não se interessa por Deus, você não vai ser achado. Se o teu coração não se interessa por Deus. Porque preste bem atenção, todos vocês, mundo, quem vai ouvir essa mensagem? A pessoa pode estar nesse mundo aí, não está na igreja, mas se ela for uma pessoa de caráter, Pastor Eliane, Deus vai alcançar ela. Se for alguém de caráter, que procura ser correto no que faz, que procura levar uma vida justa, respeita a sua família, Deus vai te alcançar. Porque o que as pessoas carregam no seu coração é responsabilidade delas. Senão, Deus não as mandaria para a condenação. As escolhas são pessoais. E cada vez mais nesse mundo, as justificativas irão aumentar e as desculpas irão aumentar. Até as próprias igrejas já estão alterando o evangelho, tirando a responsabilidade das pessoas. Porque se a pessoa não é responsável pelos seus pecados, ela não pode ser perdoada. É um falso perdão, uma falsa salvação. As pessoas só crerão de todo o coração quando entenderem que por causa dos seus pecados,
Deus permitirá que elas vão para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus envia alguém para castigar o pecador. Ele enviou alguém para salvar o pecador. Mas quem não quer, também tem outro solto por aí, para perseguir o pecador. Para que ele conheça o lugar para onde ele vai. Para que ele conheça o outro lado. E diga assim: sai azar, né? Eu prefiro ser crente do que comer na mão do diabo, né? Aí vai bonitinho para a igreja, né? Aleluia. Satanás está aí nesse mundo para provar para quem rejeita Jesus que o inferno é real. É necessário crer de todo o coração. Gente, não é uma matéria da escola, é a vida, é a verdade absoluta de todas as coisas. E você não a encontra porque você não tem interesse, você não quer. Qualquer um que se dedique a buscar essa resposta vai dar de encontro com Deus. Como Deus enviou Felipe para explicar, Deus tem enviado pessoas para explicar para você, para fazer você entender o que está escrito, o que Deus disse, o projeto de Deus. Então, muitas vezes quando eu oro, o Senhor compartilha esse sentimento de que para muitas pessoas é como se isso não existisse. Parece que as pessoas estão numa ilusão, sob o efeito de um feitiço, de um encantamento. Dez estão por aí na igreja, mas não veem, não ouvem, não sentem, porque o interesse do coração é outro. Todos os sonhos que você tem na sua vida, Deus é poderoso para fazê-los tornarem-se reais. Você não precisa se vender a coisas erradas. Você não precisa enganar ninguém, não precisa roubar ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa ser virado no Satanás. Deus dará a você o que você precisa, o que você quer, o projeto que você tenha. Mas a maioria dos jovens dos nossos dias, eles estão mais interessados em mostrar alguma coisa para os outros do que para Deus. Pegue 90%, se não mais, dos jovens que fazem cagada. Credo, pastor, você vai falar essas palavras? Eu vou falar, que hoje o pastor Larissa não está aqui. Eu vou falar. Aleluia, está sendo transmitido, pastor? Jovens que fazem coisas erradas. Foi por influência de quem? De quem está perto. Vamos lá, vamos quebrar os dentes daquele vagabundo. Aí, sozinho, caga nas carças, né? Mas se tiver uma meia dúzia, é valente. Deus te conhece, rapaz. Cria vergonha. Quando você está sozinho, quem você é? Uma hora você vai ter que encarar você.
aí que eu quero ver se tu é macho. E é melhor você encarar, você dizer, mas eu sou uma praga mesmo. Eu preciso de ajuda. Do que o dia que você tiver que encarar Deus. Porque Deus disse, de mim ninguém vai zombar. O que semear vai colher. O que semear vai colher. Então, as pessoas se enganam. Jovens se enganam, adolescentes se enganam, achando que não vai dar nada. Que quando eu for adulto eu vejo isso aí. Vai ser difícil. Se você se interessar pela verdade, se você buscar algo para a sua vida, uma resposta, você vai ter essa resposta. E Deus vai cuidar de você. E você não vai precisar viver a história que se repete há centenas de anos. Jovens presos, mortos, escravos das drogas, pai e mãe precoce, depressões, tristezas, angústias, coisas que carregam na sua vida, tristezas que causam em seus pais, revolta, loucura, perturbação. As pessoas querem esconder, correndo atrás de um monte de coisa. Mas uma das coisas mais valiosas que existem é você ter paz no teu coração. Você deitar a sua cabeça para dormir e a sua consciência não te condenar de nada. E você não ter um nó para desatar no outro dia. Você não ter o rabo preso com o diabo em nada. Aleluia! Porque a maioria das pessoas que tem medo de Deus, de se aproximar de Deus, de mergulhar em Deus, é porque estão errando, pecando na sua vida. Não se entregam, não se doam, não se envolvem, não mergulham, porque a consciência os acusa. Tem pecado, coisa errada, porcaria, prostituição, monte de tranqueira na vida. E o interesse por Deus vai embora. Aí a pessoa diz, não adianta. Aí o Satanás convence você. Ai, irmão, você acha? Você não vai alcançar nada, você não vale nada. Teu pai não vale nada, você também não vai valer nada. E aí o coração fica assim, fechando. Não seja enganado. Deus me trouxe aqui essa noite para te explicar o que significa. Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu muito durante seus dias de vida. Todo tipo de perseguição, tentação, obra de Satanás, ciladas humanas. Resistiu ao pecado, e morreu crucificado. Porque Deus levou a sério o negócio de pecado. E Deus disse, se eu não castigar ele, realmente eles vão ser condenados. Porque foi Deus que fez o inferno, não foi Satanás. Então,
é necessário crer de todo o coração. E hoje nós nos encontramos numa época bem complicada, porque muitos dos crentes, Dona Maria, que se batizaram nas águas, nunca creram de todo o coração. E o batismo delas não tem valor. Muitas igrejas por aí ensinam que se você já foi batizado nas águas, então você está salvo. Mas não é isso que Deus ensinou. Um pouco antes aqui, no mesmo capítulo 8, Felipe chegou a Samaria e pregou o mesmo evangelho que pregou para o eunuco. E havia ali um homem que praticava magia, um mágico, que iludia as pessoas com mágica e dizia que ele era alguém especial, que manipulava poderes espirituais. O povo dizia que Simão era o grande poder de Deus. Até que Felipe chegou, pregou o evangelho de Jesus e operou milagres e maravilhas, e todo mundo ficou extasiado. Até o próprio mágico acreditou. E sabe o que ele fez? Foi batizado nas águas. Simão, o mágico, foi batizado mas rejeitado por Deus. Batizado nas águas, mas rejeitado por Deus. Batizado nas águas, rejeitado por Deus. Batizado nas águas, rejeitado por Deus. Quando Pedro e João chegam e começam a impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo, Simão não recebeu o Espírito Santo. E por isso ele quis oferecer dinheiro para Pedro, para receber o Espírito Santo. E Pedro disse assim: vá para o inferno, você e teu dinheiro. E Pedro disse para ele: o seu coração está cheio de amargura. Ele não creu, rádio, de todo o coração. Batizado nas águas, mas rejeitado por Deus. Um ritual não salva você. O seu coração empenhado em Deus é uma evidência de salvação. A fé no seu coração, a disposição do seu coração em Deus é uma evidência de salvação. Se você não tem interesse por Deus, você deve questionar a sua salvação. Porque Deus não salva pessoas para serem membros de igreja. Sabe quem que eu sou? Sou evangélico. Fui batizado nas águas por imersão, não por aspersão. Aleluia. Até faz cara de profeta assim para falar. Eu dei aula na escola bíblica, fiz curso de teologia, fiz doutorado em Massachusetts, foi PhD, falo grego, aleluia, falo a língua dos anjos. E você pode falar o que você quiser. A opinião de Deus sempre vai prevalecer. É necessário crer de todo o coração. Diga assim: é necessário que eu creia de todo o meu coração. Crer de todo o coração, para a gente encerrar, significa ocupar o seu coração com um assunto chamado Deus.
quando você realmente participou da salvação, o seu coração é apaixonado por Deus. Seu coração tem saudade de Deus. Você fica um tempo assim, meio sem se envolver na oração, na palavra, nas coisas. Alguma coisa está estragada na minha vida. Quem é aquele que pode dizer, realmente eu sou salvo, pastor? Aquele que sabe que não sabe mais viver nesse mundo. Eu não sei mais não. Não sabe, você não consegue. Não significa que você não vai falhar e nem que você não tenha desafios a vencer. Significa que o seu coração não se encaixa mais fora do lugar chamado Deus. Os seus interesses são interesses para Deus. Quando você erra, você fica triste, você diz não está certo, Deus não quer isso. Você vai procurar ajuda. Você arrepende-se. Aquilo que carregamos dentro do nosso coração é a prova da nossa salvação. E é aí que está o problema. Diga assim, aí que está o problema. Pergunta por quê? Mesmo que vocês não falaram alto, eu vou responder. Porque é uma questão tua e de Deus. É algo que só você e Deus sabem. Por isso que a salvação é individual. Porque é uma coisa, meu irmão, que só você e Deus pode saber. É algo do íntimo do teu coração. E a não ser as vezes que Deus permite a gente ver para ajudar as pessoas, é uma decisão de cada um. Você precisa olhar hoje para o seu coração e começar a ser sincero. Quais são os meus interesses? Quais são os meus interesses? Será que é Deus? Que tipo de batismo eu fiz? Eu fui batizado nas águas, pastor. Mas que batismo você praticou? O batismo de seguir a multidão? Fazer porque todo mundo fez? Na verdade foi a mãe que obrigou. Ou foi porque dentro do teu coração você sabe que você é de Deus e Deus está em você. Dentro do teu coração há um interesse grande pelas coisas do Senhor. Nessa noite você deve avaliar o seu próprio coração, porque a salvação nasce no coração. A salvação não é um ritual. Eu vou entregar a vida para Jesus. Simão Mágico fez a mesma coisa, mas o coração dele não estava ali. Apenas o seu corpo estava ali, seu coração não. A salvação vem de dentro do nosso coração. É onde a semente do Evangelho cai. Por isso que uma pessoa interessada em Deus tem o coração pronto para ser salvo, mesmo que nunca tenha pisado numa igreja. Mas alguém que frequenta a igreja, cujo coração não interessa-se por Deus, é uma pedra onde a semente não brota. Seu coração só você e Deus conhecem. Só você e Deus. A pergunta do Espírito Santo a você nessa noite: qual é o interesse do seu coração? Realmente Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados que eu pratiquei, as mentiras, as prostituições, as palavras que eu disse, a desobediência, o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa, a decepção, a falcatrua, o engano, o desrespeito,
Tudo que não presta é pecado. Jesus morreu para pagar, porque realmente aqueles que não se interessam pelo Senhor terão que pagar por esses pecados. Então, os interesses do nosso coração são os que denunciam a nossa fé. Diga assim: os interesses do meu coração denuncia a minha fé para mim mesmo. Você tem que tomar uma atitude. Aleluia. Quem entendeu essa palavra? Então fique em pés. Eu quero orar por você, apenas por você. Não importa se você é evangélico, batizado nas águas, se você é católico, espírita, se você não acredita em nada. A pergunta é: olhe para o seu coração e seja verdadeiro. Quais são os meus interesses? Poxa, eu não penso em Deus, eu não ocupo o meu coração com Deus. A minha vida está andando por aí. E eu, na verdade, pastor, sou extremamente influenciado pelos meus amigos. E eu quero fazer as coisas para chamar a atenção deles, para se exibir para eles, para mostrar alguma coisa para eles. Mas eu nem penso em Deus, o que isso tem a ver com Deus. Pense, qual é o interesse do meu coração? Será que eu creio de todo o coração? Será que eu creio de todo o coração? Será que realmente eu creio que eu preciso ser perdoado para que eu não seja condenado? Pense, por que você caiu aqui numa noite como essa, para ouvir essa mensagem? Para alguns de vocês, nem aqui vocês estariam hoje. E eu digo até que alguns foram convidados para outros lugares. Mas Deus ama você. E Deus tem um projeto na sua vida. Pense, seja verdadeiro com você mesmo. Olhe no espelho e diga quais são os seus interesses. Olhe e diga quais são os interesses do seu coração.